como vocês estão nesse período de quarentena. Espero que todos estejam bem. É um período que o Senhor nos deu. Realmente não está fácil esse período, mas creio que logo irá se encerrar e que em nome de Jesus isso irá passar de uma forma tranquila. Bom, hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês que é sobre questionamentos, dúvidas de fé, aquelas dúvidas mais existenciais que muitas das vezes nos percorrem ou nos percorreram nessa nossa caminhada cristã. Isso é relativamente normal do ser humano, porque nós, humanos, temos uma lógica. Nosso pensamento ele segue uma lógica de raciocínio. E o que nos custa entender que a lógica de Deus difere totalmente da nossa. Pois Deus, Ele é o especialista maior. Deus sabe de todas as coisas. E muitas das vezes é nisso justamente que nós o questionamos. Quantas vezes nós já nos pegamos questionando até mesmo líderes, pastores. Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor faz aquilo? Até mesmo porque certas situações da nossa vida ocorrem. Porque nós tivemos que passar por traumas, tivemos que passar por luto, tivemos que passar por separações da nossa vida. Quem nunca se perguntou? Mas eu acredito que isso não foge do propósito de Deus. O propósito maior dele, que é a nossa salvação. Porque tudo converge para a nossa salvação em Cristo Jesus. E eu gostaria de estar deixando uma palavra com vocês que se encontram lá em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao 43. É uma passagem bem conhecida, onde relata dois acontecimentos que Jesus operou, duas curas, onde a forma como Jesus lidou com os acontecimentos foi uma forma quanto tanto não lógica para nós. Foi formas não tão óbvias. Eu, durante minha adolescência, início da vida adulta, até mesmo na vida adulta, já questionei muito a Deus. Senhor, por que Tu não és óbvio? Por que Deus, Tu não é óbvio? No Teu agir, nos Teus propósitos na minha vida, a forma como as coisas vão acontecendo, por que não acontece de uma forma óbvia? Com tudo para acontecer, mas por que não é óbvio aquilo? Sabe, por que não acontece da forma óbvia? Por que, Senhor? Talvez você está passando por isso hoje, esse questionamento hoje, ou já passou na sua vida, ou irá passar. Bom, a história se trata primeiramente de Jairo, um chefe da sinagoga. Ele tinha uma filha de 12 anos que estava enferma, estava padecendo. E sabendo que Jesus tinha chegado na cidade, ele foi correndo ao encontro de Jesus, desesperado. Imagina que ele estava desesperado. Porque se põe no lugar de Jairo. Você, pai, com uma filha morrendo, pai e mãe, enfim, com uma filha morrendo em casa, desacreditada pelos médicos, sabe? Dentro de você, falando que não tem mais jeito. Aí você fica sabendo que existe uma última oportunidade de salvá-la, que é Cristo. É Cristo curá-la. Você vai correndo, acredita que você usa toda a sua fé e vai em busca disso. E foi o que Jairo fez. Mas chegando até Jesus, todo desesperado, Jesus acalma Jairo. Jesus age de uma forma não tão óbvia aí. Jesus conduz Jairo. Porque Jesus, querendo ou não, pensando bem, na verdade, ele poderia, ali mesmo onde ele estava, na beira da praia, ou enfim, na cidade, lançar uma palavra de cura para aquela menina, assim como ele fez lá com o centurião lá atrás. Poderia ter falado assim: menina, você está curada em nome de Jesus. E ela de lá se levantava da cama. Então, essa foi a primeira atitude não tão óbvia de Jesus. Ele acalmou Jairo perante toda a situação. Tinha uma multidão ao redor de Jesus
E Jairo chegou para complementar essa multidão com os discípulos. E Jesus foi com Jairo, né, e seus discípulos, mais a multidão acompanhando, em direção à casa dele, né, onde encontrava a filha. E nesse caminho acontece uma coisa também não tão óbvia assim. Parece uma mulher que padecia também de uma doença, no caso um fluxo de sangue, que ela já sofria há 12 anos com aquilo, e ela por trás da multidão encosta em Jesus, nas vestes de Jesus mais precisamente. Na hora Jesus para e faz uma pergunta não tão óbvia: opa, quem me tocou? Os discípulos, percebendo isso, acredito eu que devem ter olhado um para o outro assim, até que um deles falou: mestre, tem uma multidão do seu lado, talvez alguém esbarrou sem querer, qualquer um poderia ter te tocado aqui. E Jesus fala: não, alguém me tocou, pois saiu virtude de mim. E essa mulher, toda amedrontada, com medo, ela contou a verdade: Jesus, fui eu que toquei. E Jesus lançou uma palavra para essa moça: filha, a tua fé te salvou. E aquela mulher é curada de uma enfermidade que já a perseguia há 12 anos. Eu pergunto para vocês, uma pessoa que sofre de um enfermo há 12 anos já, 1 hora a mais, 1 hora a menos, na verdade 1 hora a mais, meia hora a mais, 10 minutos que fosse a mais, para ela ia fazer muita diferença? Eu acredito que não. Por que Jesus não agiu de uma forma óbvia aí? Falou: mulher, espera só 1 minuto que eu estou indo lá na casa de Jairo, a filha dele está morrendo, eu preciso curá-la primeiro, depois eu volto aqui e te curo. Por que Jesus não agiu dessa forma? Não, Jesus agiu no momento. E ela foi curada simplesmente com a fé dela. Imagina Jairo como ter ficado desesperado, pois 1 minuto que fosse a mais faria toda a diferença na vida daquela menina. E o pior aconteceu. Vieram outros líderes da sinagoga e avisaram Jairo: Jairo, não tem mais jeito, sua filha já morreu. E imagina, se coloca no lugar de Jairo, o desespero não deve ter sido na vida daquele homem. Mesmo assim, Jesus fala algo que pra gente, quando a gente está passando um momento de extrema dor, quando a gente está passando um momento bem delicado, é muito difícil da gente crer nisso. Jesus lança uma palavra, em resumo, em outras palavras, né? Descansa, Jairo. Creia. Vai acontecer. Então, eu creio que é nesses momentos de extremidade, é nesses momentos de dor extrema que nós passamos na nossa vida, está aí uma grande oportunidade para Deus agir. E aí tinha uma oportunidade de realmente Jesus mostrar quem Ele era para Jairo, quem Jesus era naquela situação. Chegando a casa, ali se encontravam pessoas já chorando pela morte da menina, em luto. E Jesus faz outra pergunta, não tão óbvia também. Outra pergunta não, Jesus fala uma coisa que também não foi óbvia para as pessoas, para aquele momento, né? Fala para eles lá, o pessoal que estava chorando lá na casa de Jairo: por que vocês estão chorando? Essa menina ela não morreu não, ela está dormindo. Imagina ter ficado a cara dos discípulos que foram à casa de Jairo com Jesus, até mesmo o próprio Jairo, a mãe da menina. Imagina como deve ter ficado. Se põe no lugar, começa a visualizar isso, essa história. E adentrando no local onde a menina estava, Jesus simplesmente chega perto da menina e fala: Talita, cumi. Como de repente o fôlego de vida volta para aquela menina e ela se levanta e ela vive novamente. Então, meus queridos, gostaria de deixar essa palavra com vocês mais este dia. Eu sei que muitas das vezes é normal a gente questionar, perguntar o porquê que isso está acontecendo, por que aquilo ocorreu na minha vida. Sabe, é normal perguntar o porquê. O próprio Jesus, naquela cruz, se perguntou: Pai, por que me desamparaste? Muitas vezes nós não entendemos mesmo o agir de Deus. Mas não seja ignorante.
dadas as circunstâncias que você vive. Ah, não tem mais jeito. Minha situação, você não conhece, meu sonho acabou, eu não enxergo vida mais na minha promessa. O Senhor enxerga. O especialista maior enxerga. Sabe, dando um exemplo, eu sou bom em matemática, mas se eu for discutir algo relacionado a leis, a estatutos, a Constituição com um advogado, eu não vou ter argumento, pois o advogado ele é especialista nessa área. Se eu for discutir química com um químico, eu vou tomar uma lavada. O químico é especialista nessa área, nessa ciência. Eu estou andando na rua, eu vejo um terreno e vejo vários blocos, ferros enfincados no chão. Eu não consigo enxergar uma casa ali, um prédio. Um arquiteto, um engenheiro consegue. Sabe? Mesmo nessa situação que você se encontra, Deus, Ele enxerga a vida. Ele enxerga propósito nisso tudo. E está aí a oportunidade perfeita para Ele mostrar quem Ele é na sua vida. Sabe? Se a nossa vida fosse um tabuleiro de xadrez, enquanto nós enxergamos somente uma peça, Deus enxerga o tabuleiro inteiro e todas as possibilidades. Então não discuta com um especialista maior. Então somente creia. E eu te convido a este dia você confiar e descansar no Senhor. Porque tem um propósito. Tem um propósito para isso que você está passando, para isso que você passou. Então somente creia. Então somente creia. E é na sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa nas circunstâncias, se aperfeiçoa em você. Então, creia. Creia, meus queridos. Te convido a fazer parte da nação dos que creem, dos que anseiam que a vontade do Senhor esteja acima de todas as nossas vontades. Deus abençoe grandemente a sua vida.